Festa da Santíssima Trindade, 26 de maio de 2024. Terceira, o tempo depois de Pentecostes. A celebração do mistério pascal termina com a oitava de Pentecostes. A igreja é fundada e uma vida nova se comunica aos cristãos. Cumpre que a semente germine, e que a vida se desenvolva e amadureça. Eis o objetivo dos domingos e festas depois de Pentecostes até o fim do ano eclesiástico. São 23 a 28 domingos, cuja primeira série, de 1 a 17, desenvolve o mistério pascal. Cada domingo destes é uma pequena Páscoa. A segunda série, do 18 ao último, visa o fim dos tempos, e prepara as nossas almas para a segunda vinda de Jesus Cristo. Nossas disposições durante este tempo sejam de jubilosa gratidão pela imerecida graça da redenção. Jesus, o médico divino, o ressuscitador dos mortos, o nosso Salvador, continua na Santa Missa o que fez no mistério pascal. Seu exemplo, sua força na luta, nos comunica coragem na luta contra o mal. Vida de sacrifício e de renúncia é a vida do cristão. Todavia, consola-nos e anima-nos aqui neste mundo, a esperança da consumação da redenção, e o desejo do céu, da visão de Deus. Vinde, Senhor Jesus, é a aspiração da alma cristã. Este tempo se distingue pela celebração de muitas festas de santos, que são frutos dos mistérios até agora celebrados, exemplo para também nós conseguirmos a glória eterna. Nas missas dos domingos depois de Pentecostes, disse o Glória e o Credo. Repetindo-se, porém, a missa do domingo durante a semana, quando não se celebra alguma festa de santo ou dia que tenha missa própria, não se diz o Glória nem o Credo. A cor dos paramentos destes domingos é a verde. Festa da Santíssima Trindade. 26 de maio de 2024. Primeiro domingo depois de Pentecostes. A festa de hoje é uma justa homenagem à Santíssima Trindade, uma ação de graças ao Pai e à sabedoria de Deus e ao divino amor, o qual durante o ano eclesiástico se manifestou de um modo tão admirável na obra da redenção. Por este motivo se celebra esta solenidade no final da primeira parte do ano eclesiástico, não somente neste dia como também em todas as missas. Devemos nos lembrar de render graças à Santíssima Trindade. Sejam nossos cânticos de louvor o prelúdio do cântico perene: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Que os eleitos em união com os serafins cantam cheios de profunda reverência à majestade de Deus. À glória da Santíssima Trindade é oferecido o santo sacrifício. Unamo-nos à imolação da vítima imaculada. Notemos na Santa Missa o Glória Patri, o Glória in excelsis Deo, o final das orações, o Credo, o Suscipe, Sancta Trinitas, o Prefácio e o Plácia de Tibi, Sancta Trinitas. Introito. Bendita seja a Trindade Santa e a unidade indivisa. Louvemo-la, porque foi misericordiosa para conosco. Ó Senhor, Senhor nosso, como é admirável o vosso nome em toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus! Como são incompreensíveis os seus juízos e imperscrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro alguma coisa para que tenha de receber em troca? Porque, dele, e por ele, e nele são todas as coisas. A ele seja dada a glória por todos os séculos. Amém. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, pois, ensinai a todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-lhes a observar tudo o que vos mandei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Que ressoe da boca de todos a glória de louvor ao Pai e ao Filho que Ele gerou, e que ao Espírito Santo se dê igualmente um louvor perene. A Santa Igreja, após reviver a vida de Nosso Senhor, do seu nascimento à sua ascensão aos céus, e depois de festejar a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo em Jerusalém, coloca diante de nós o mistério da Santíssima Trindade. Trata-se, junto com o mistério da encarnação e da redenção, de verdade importantíssima de nossa religião. Todavia, com a liturgia de hoje, não se trata simplesmente de se considerar abstratamente o dogma da Santíssima Trindade. Trata-se também de enxergar a ação da Santíssima Trindade em toda a nossa vida. Relembremos, em primeiro lugar, o que conhecemos da Santíssima Trindade. Que existe um só Deus em três pessoas é uma verdade que não poderíamos jamais conhecer pela força de nossa razão. A existência de Deus e muitas de suas perfeições podem ser conhecidas pela razão humana sem o auxílio da revelação. Assim, alguns filósofos da antiguidade chegaram à verdade da existência de Deus e de suas perfeições. Todavia, que Deus seja um em três pessoas não poderíamos jamais conhecer pela nossa razão. Em Deus há uma só natureza, uma só substância em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em tudo. São igualmente eternos, igualmente onipotentes e igualmente oniscientes. Eles são um só Deus e não três deuses. A única coisa que distingue as três pessoas é que o Pai não procede de nenhum outro, enquanto o Filho é gerado desde toda a eternidade pelo Pai, que se conhece perfeitamente. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho pelo amor mútuo entre eles. O Pai não é anterior nem superior ao Filho. O Pai e o Filho não são nem anteriores nem superiores ao Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus em três pessoas. É bom lembrar que estamos aqui diante de um mistério que ultrapassa nosso entendimento, embora não o contradiga. Nunca poderemos compreender perfeitamente como em um só Deus existem três pessoas, mas com o estudo da teologia, com a aplicação de nossa razão ao que Deus nos falou, podemos ver que não existe contradição entre a unidade e a trindade em Deus. Poderíamos fazer algumas comparações, certamente imperfeitas, claro, que podem nos ajudar a entender essa unidade da trindade. Por exemplo, em cada ser nós temos um ser, mas temos três dimensões: largura, comprimento, profundidade. Na música, o acorde perfeito é um, mas formado por três notas: a tônica, a terça e a quinta. Eis então, resumidamente, o que conhecemos da Santíssima Trindade. Vejamos agora a ação da Santíssima Trindade sobre nós, começando pela nossa criação. Deus, na sua vida íntima, conhece a verdade e o bem. Essa verdade que Deus conhece e esse bem que Ele ama só pode ser Ele mesmo, pois Ele é a verdade primeira e o bem supremo. A Santíssima Trindade é perfeitamente feliz, não precisando de nada além de si mesma para completar essa felicidade. Todavia, a Santíssima Trindade, na sua bondade infinita e na sua liberalidade infinita, quis que outros seres participassem de algum modo de sua própria vida, de sua felicidade. Assim, a Santíssima Trindade nos criou para nos dar a possibilidade de sermos participantes da vida dela, já aqui na terra pela fé e pela caridade, mas sobretudo no céu, com a visão face a face dela. Quando recitamos o Credo, atribuímos a criação a Deus Pai, pois se atribui a onipotência a Deus Pai, como se atribui a sabedoria a Deus Filho e a bondade ao Espírito Santo, embora as três pessoas tenham igual onipotência, igual sabedoria e igual bondade. Atribuímos a criação a Deus Pai, mas foi a Santíssima Trindade quem nos criou e que criou e cria todas as coisas. A Santíssima Trindade está presente em nossas vidas desde o primeiro momento de nossa vida natural. É ela quem nos dá essa vida. Mais importante e sublime do que isso, no entanto, é o fato de que a Santíssima Trindade é quem nos dá a vida sobrenatural no batismo.
Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por obra da Santíssima Trindade, em virtude dos méritos de Cristo, Deus Filho encarnado, que somos gerados para a vida da graça, para a vida de união com Deus, para a vida de amizade com Deus. Pelo batismo, nos tornamos filhos adotivos de Deus, nos tornamos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo e nos tornamos templos do Espírito Santo. Na medida em que permanecemos fiéis às promessas feitas no batismo, promessas de fidelidade a Cristo e à sua Igreja e de rejeição ao demônio e ao pecado, a Santíssima Trindade faz em nossa alma sua morada pela graça santificante. Nosso Senhor mesmo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. A Santíssima Trindade nos gera para a vida sobrenatural e nos mostra claramente o caminho da salvação no Evangelho. Esse caminho é nosso Senhor Jesus Cristo. No batismo de Cristo, no Jordão, Deus Pai nos diz que todo o seu amor está em Jesus Cristo, e o Espírito Santo, sob a forma de pomba, lá está para confirmar o que é dito. Se queremos, então, ser amados por Deus eternamente, devemos estar unidos a Cristo. Na transfiguração, Deus Pai diz que nosso Senhor é seu Filho e que devemos ouvi-lo. E novamente lá está o Espírito Santo para confirmar o que é dito, dessa vez sob aparência de nuvem. Se queremos nos salvar, devemos ouvir o que nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. A Santíssima Trindade está conosco desde o início de nossa vida natural e de nossa vida sobrenatural. Devemos invocar a Santíssima Trindade em todos os nossos atos, sobretudo aqueles que se referem mais diretamente a Deus. Se vamos começar os estudos, façamos ao menos o sinal da cruz. Se vamos começar o trabalho, façamos ao menos o sinal da cruz. Devemos procurar começar nossas ações com o sinal da cruz, tão bom resumo de nossa religião. No sinal da cruz está contido o mistério da encarnação e da redenção pelo gesto, e o mistério da unidade e trindade em Deus pelas palavras. Se é o Deus uno e trino que nos dá tudo o que somos e temos, se é a Santíssima Trindade que nos governa com bondade e sabedoria, ela é também o objeto primário do culto, da liturgia. A Santa Missa é oferecida à Santíssima Trindade. Na missa tradicional, isso é muito claro. No ofertório, após o lavabo, o padre recita: recebei, ó Santíssima Trindade, essa oblação que vos oferecemos. Antes da bênção, o padre diz: que vos seja agradável, Trindade Santa, a homenagem deste vosso servo. As orações da Igreja se concluem com uma referência à Santíssima Trindade. Na recitação do breviário pelo Padre, todos os salmos se concluem com o Glória ao Pai. Na Santa Missa, o primeiro gesto do Pai é o sinal da cruz, profissão de fé na Santíssima Trindade. É a liturgia que nos ensina, então, o primeiro de nossos deveres para com a Santíssima Trindade, adorá-la como os anjos que cantam no céu dizendo: Santos, 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 em homenagem à Santíssima Trindade. Devemos prestar o mesmo culto de latria às três pessoas da Santíssima Trindade. O segundo de nossos deveres é a gratidão para com a Santíssima Trindade, que nos criou e fez de nós filhos adotivos de Deus pelo batismo. O terceiro de nossos deveres é procurar reproduzir em nós a imagem da Santíssima Trindade, buscando ser santo como ela é santa, conformando nossa vontade à dela, conservando entre nós uma união baseada em Deus. Ninguém mais do que Nossa Senhora reproduziu tão bem em sua alma a imagem da Santíssima Trindade. Peçamos a ajuda dela, caros católicos, para honrar e imitar a Santíssima Trindade. Bendita seja a Santíssima Trindade e a indivisível unidade. Louvemo-la porque fez conosco a sua misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.